Você só precisa do índice de matéria seca. Todo mundo sabe fazer a matéria seca utilizando o forno micro-ondas? O segredo é o quê, sabe? Você precisa de 2 recipientes, certo? Todos os 2 resistentes a micro-ondas. Não vai colocar nada que não seja resistente ao micro-ondas dentro do micro-ondas, não, viu? Então já fica uma dica aí. Tem que ter um copo com água no canto do micro-ondas. Lá no cantinho tem que colocar um copo com água. E aí, você vai lá, por exemplo, nós estamos falando do capiaçu, né? Você pega uma balancinha e pesa lá, né? 100 gramas de capiaçu, por exemplo. Pôs dentro de um recipiente que pode ser levado ao micro-ondas. Aí você pesou lá 100 gramas tarô, né? Para desconsiderar o peso da vasilha, e 100 gramas de capiaçu. E coloca lá. Deixa por 3 minutos. O segredo tem que deixar um copo com água dentro do micro-ondas. Porque se não deixar o copo com água dentro do micro-ondas, vai pegar fogo na forragem, viu? Então, pelo amor de Deus, não vem me querer que eu pague o micro-ondas de ninguém depois, não. Mas, normalmente, eu até faço essa aula prática com os alunos no presencial. Mas, vamos lá. Deixamos lá, pegamos lá, pesamos 100 gramas do material, deixamos por 3 minutos. Aí eu tiro e peso novamente. Anoto o peso. Aí eu volto para o micro-ondas, deixo 2 minutos. Tiro novamente. Peso, anoto o peso. Então, eu já tenho uma pesagem com 3 minutos, outra pesagem com mais 2 minutos. Coloco de novo. Só que na terceira eu já ponho 1 minuto. Aí eu tiro com 1 minuto e anoto a pesagem. A partir daí, eu vou colocar de 1 em 1 minuto. Até eu ter 3 pesagens iguais. Aí você, por diferença, por exemplo, quando você põe 100 gramas, você não precisa nem fazer conta. Se sobrar 20 gramas, significa que tinha 20% de matéria seca. Se sobrar 25 gramas, significa que tinha 25% de matéria seca. Entenderam? Entendi. Sim. Não tem segredo, não. O segredo é o copo de água lá para não pegar fogo, viu? E não colocar vasilhas que não tenham resistência ao forno micro-ondas. A partir daí, você já tem o quê? O teor de matéria seca do capim, né? Caseiro do capiaçu. Normalmente, o teor de matéria seca dos ingredientes concentrados, como fubá de milho, deve estar por volta de 90% a 87% de matéria seca. Isso aí, mas você também pode fazer no micro-ondas, mas você vai ter maior dificuldade para encontrar. O micro-ondas é mais recomendado para forragem, mas vocês podem partir desse princípio que os ingredientes concentrados, no caso do fubá, têm ali em média 87% de matéria seca. Beleza? Aí vocês já sabem agora o teor de matéria seca da forragem que vocês pretendem ensilar e também sabe o teor de matéria seca do ingrediente concentrado que você vai precisar para ajustar a matéria seca. Nós sabemos que o teor de ensilagem ideal deve ficar ficar aproximadamente os 30%. Isso aí seria o ideal, para a gente ter uma silagem de qualidade. Então, que não seja muito abaixo de 25, que não seja muito abaixo, não, que não seja abaixo de 25 e nem acima de 35. Acima de 35 eu vou ter dificuldade de compactação. Então, o ideal mais próximo de 30% é o ideal para que eu tenha uma silagem de boa qualidade. Partindo desse pressuposto, gente, eu sei que o capiaçu ele tem um alto teor de umidade. O que acontece com ele? Se eu deixar ele passar demais do ponto, ele fica lá com seus 4, 5 metros de altura, ele vai subir a matéria seca dele, né? Só que, entretanto, ele vai perder muita qualidade. Ele vai ter muita fibra, vai ter muita FDA, vai ter muita lignina, vai ter muita celulose, vai ter muito constituinte da parede celular, parede vegetal, de baixa digestibilidade. E, em contrapartida, também eu vou diminuir os teores de conteúdo celular, que seria o mais desejado. E quando eu colho essa planta mais jovem, ali por volta dos seus 60 dias, ela tem menos parede celular, entretanto, ela tem muita umidade, o que diminui a qualidade do material ensilado. Dessa forma, eu preciso ajustar o teor de matéria seca para eu ter uma silagem de boa qualidade, para a gente não ficar fazendo isso de forma aleatória, como eu tenho observado na internet, aí, algum pessoal fazendo. Eu resolvi montar
um videozinho não, uma planilhazinha para vocês, mostrando como faz. Todo mundo aí já fez nutrição comigo? Sim ou não? Eu já. Sim. Vocês lembram do famoso quadrado de Pearson? Sim. Pronto, o quadrado de Pearson não serve só para balancear misturas. Não, ele também serve para eu ajustar alguns nutrientes. Por exemplo, esse aqui, ó, eu coloquei aqui, ó. Como determinar o nível de inclusão do fubá de milho no capiaçu para ensilagem? Por intermédio do quadrado de Pearson. Aí eu coloquei o capiaçu aqui. Todo mundo tá vendo, né? Tá conseguindo visualizar? Sim, tranquilo. Sim. E o fubá de milho. O teor de capiaçu nesse exemplo meu aqui, ele tá por 18, mas é lógico que quando vocês fazerem suas análises de campo aí, vocês podem encontrar outro valor. Eu já ensinei vocês como utilizar o micro-ondas para determinar o teor de matéria seca. E aqui eu também tenho o teor de matéria seca do fubá de milho, 87 e 18 nesse exemplo. E eu quero que elevar o teor da mistura desses dois para 28% de matéria seca, que seria o desejado, né? Para que a gente tenha uma silagem de boa qualidade. Mas toda vez que eu trabalho com o quadrado de Pearson, é importante que eu tenha um ingrediente acima do desejado, no caso aqui o fubá de milho, e um ingrediente com teor daquele nutriente abaixo do que eu desejo. Então, eu tenho aqui um abaixo e outro acima. E eu sempre vou subtrair na diagonal, sempre subtrair na diagonal. O maior pelo menor. 87 menos 28, 59. 28 menos 18, 10. Não tem resposta negativa. Eu sempre vou subtrair o maior pelo menor. 28 menos 18, 10. Aqui é partes. Então, eu tenho 59 partes de capiaçu, né? Se esse 59 está na linha do capiaçu, ele é referente ao capiaçu. Se esse 10 aqui está na linha do fubá de milho, ele é referente ao fubá de milho. Então, eu tenho 59 partes de capiaçu e 10 partes de fubá de milho. Totalizando, né, somando as duas, eu tenho 69 partes. Ou seja, se 69 partes é o total das partes de capiaçu e das partes de milho, então 69 seria 100%. Se 69 é 100%, eu vou pegar aqui os 59, né? E vou descobrir aqui qual o 59 equivale a qual percentual de inclusão na mistura. Então, 59 vezes 100 dividido por 69, eu vou ter 85,5% de capiaçu na mistura. E aí, para eu achar a quantidade de milho, é só eu subtrair 100 menos 85,5, que eu já tenho a quantidade de fubá de milho. Então, gente, nessa mistura aqui, ó, uma mistura contendo 85,5% de capiaçu e 14,5% de fubá de milho, ela terá 28% de matéria seca. Para eu ter uma mistura com 28% de matéria seca, eu preciso colocar 85,5 quilos de capiaçu e 14,5 quilos de fubá de milho. Aí eu vou elevar a matéria seca dessa mistura para ensilar para 28%. Eu já montei essa planilhazinha e coloquei tudo automático nela. Então, se eu colocar aqui, não, mas eu quero uma mistura com 25% de matéria seca, automaticamente ela ajusta, vai ficar 89,9% de capiaçu e 10,1% de fubá de milho. É difícil? Ficou alguma dúvida com relação a isso? É bem simples, mas se não tiver entendido, eu explico novamente. Então, já aprenderam aqui como determinar o nível de inclusão do fubá de milho no capiaçu para a ensilagem.